Richard Baxter nasceu em 1615 e faleceu em 1691. Foi um pastor, teólogo e escritor inglês, considerado um dos líderes mais importantes do movimento puritano. Ele nasceu na Inglaterra e se converteu ao cristianismo ainda jovem. Depois de estudar em Oxford, ele se tornou um pregador em Kidmouth, onde serviu como pastor por 19 anos. Baxter é mais conhecido por sua obra literária, que inclui mais de 200 títulos. Ele escreveu em uma ampla variedade de tópicos teológicos, incluindo comentários bíblicos, livros de devoção e aconselhamento, tratados doutrinários e polêmicas teológicas. Sua obra mais famosa é O Pastor Reformado, um tratado sobre a teologia e a prática pastoral, que se tornou um clássico da literatura cristã. Baxter era conhecido por sua paixão pelo evangelismo e pelo cuidado pastoral. Ele foi um pregador popular em sua época e influenciou muitos pastores e líderes. Ele também desempenhou um papel importante na defesa do protestantismo contra o catolicismo romano, escrevendo vários livros em resposta dos argumentos católicos. Richard Baxter foi um teólogo e escritor muito respeitado em seu tempo, mas também se envolveu em várias polêmicas. Algumas das mais notáveis incluem o conflito com os puritanos. Baxter era um puritano, mas muitas vezes entrou em conflito com líderes puritanos por causa de suas opiniões teológicas, como por exemplo, ele discordava da posição de Owen sobre a natureza do Pacto da Graça. A polêmica com os católicos. Baxter escreveu vários livros em resposta aos argumentos dos católicos romanos, incluindo os livros Aforismo da Justificação e Teologia Católica. Essas obras geraram controvérsia e foram criticadas pelos líderes católicos. Controvérsia contra o rei Carlos II. Baxter se opôs às políticas religiosas do rei Carlos II e foi preso várias vezes por sua fé. Ele também foi alvo de difamação por parte do governo por causa de suas crenças teológicas. Richard Baxter também era um homem de muitas características notáveis. Algumas das mais importantes incluem a paixão pela evangelização. Baxter era um pregador apaixonado pelo evangelismo e pelo cuidado pastoral. Ele dedicou a sua vida a pregar o evangelho e a ajudar as pessoas a crescerem em sua fé. Grande conhecimento teológico. Baxter era um teólogo altamente qualificado e sua vasta obra literária reflete sua profunda compreensão da teologia cristã. Compromisso com a ortodoxia. Baxter era um defensor apaixonado da ortodoxia cristã. Ele defendeu a teologia reformada e combateu fortemente as heresias. Ele também tinha um amor pela igreja, era um pastor compassivo e dedicado. Ele se importava profundamente com as pessoas e trabalhou incansavelmente para cuidar dos membros de sua igreja. Tinha coragem, era um homem corajoso que não tinha medo de enfrentar as autoridades da igreja ou do Estado quando achava que estavam errados. Ele se opôs às políticas do rei Carlos II e foi preso várias vezes por causa de sua fé. Ele tinha uma habilidade em escrever, era um escritor prolífico e suas obras são consideradas clássicos da literatura cristã. Sua habilidade em comunicar ideias complexas de forma clara e concisa é amplamente reconhecida. Joel Bick, que é um dos maiores teólogos reformados da nossa era e um dos principais estudiosos do movimento puritano, tem uma grande admiração por Richard Baxter e suas obras literárias. Bick frequentemente cita as obras de Baxter em seus próprios escritos e pregações e tem falado muito positivamente sobre sua teologia e influência na igreja. Em uma entrevista, Bick disse que Baxter foi um gigante da fé cristã e um dos mais notáveis teólogos puritanos. Bick também destacou a habilidade de Baxter em comunicar a teologia complexa de forma clara e acessível. No entanto, Bick reconhece que Baxter não era perfeito e que algumas de suas opiniões teológicas foram controversas. Como, por exemplo, ele discordava da posição de Baxter sobre o batismo infantil
e sobre a obra de justificação. Em geral, Joel Bick vê Richard Baxter como um dos grandes teológicos da Igreja e um exemplo a ser seguido pelos cristãos hoje. Ele valoriza suas contribuições para a teologia reformada e acredita que suas obras literárias são uma fonte valiosa de ensino e edificação para a Igreja. Não podemos destacar a obra Um Diretório Cristão, uma das obras mais conhecidas e influentes de Richard Baxter. Foi originalmente publicada em 1673 e em coleção de conselhos e instruções para os cristãos em todas as áreas da vida, incluindo adoração, estudo da palavra, oração, meditação, testemunho cristão, vida familiar, ética profissional e muito mais. Um diretório cristão é um trabalho abrangente e detalhado que reflete a profunda preocupação de Baxter com a santificação pessoal e o bem-estar espiritual de seus leitores. Ele enfatiza a importância da busca diligente pela santidade, tanto individualmente como em comunidade, e oferece orientação prática para ajudar os cristãos a crescer em sua fé e se tornar mais semelhantes a Cristo. E claro, não poderíamos deixar de falar que a editora Dort, nossa editora, está publicando uma coleção com os escritos desta obra. O primeiro livro desta coleção será Como Vencer o Orgulho. Este livro está sendo lançado através do financiamento coletivo, que é quando você apoia com certo valor e recebe o livro em sua casa. Então, se eu fosse você, eu não ficaria de fora deste projeto e ainda ia aprender muito mais sobre o orgulho.